veja, faz uma aula de filosofia, né? Na verdade, a gente estuda essa parte em direito em filosofia, né? Mas a ética, ela é importante para o direito. Esses valores morais, esses padrões, né, de caráter, de um costume, daquilo, identificar o que é certo e o que é errado, ele é importante. Sobretudo, né, a gente fala que as normas principiológicas do direito têm esse berço, né, na ética, nas regras morais. Né? Eu não perguntei para vocês, mas alguém é formado em direito aqui? É formado, os demais não são formados em direito, né? Então, basicamente, nós temos normas, regras e normas principiológicas. São os princípios e as regras, né? As regras é aquilo que a gente, a lei escrita, o decreto, dá uma regra, norma, regra, né? E o princípio, norma principiológica, a gente também vê ela indicada no texto, mas ela não se resume àquilo. Então, é muito fácil, tentando ser um pouco mais didático, mais fácil, a gente lembrar do 37 da Constituição, falar a administração pública vai se pautar pela legalidade, pela moralidade, pela impessoalidade. Então, lá não está dizendo o que é impessoalidade. Então, deriva de um conhecimento, né, subjetivo da pessoa, do intérprete, sobre o que quer dizer impessoalidade, o que quer dizer a imparcialidade, o que quer dizer moralidade, né? Ou eficiência também, enfim. Então são normas que permitem ao sujeito, ao intérprete, e nós que atuamos com o direito, permite essa análise um pouco mais ampla. E aí então as normas principiológicas advêm dessa carga valorativa, ética, e traz ao direito essa eticidade, esses valores do que é certo e o que é errado, nos faz, enfim, refletir sobre o que é certo e o que é errado, e ponderar através delas, por vezes, a força de uma maioria que é momentânea, que quer inserir em textos legislativos, norma regra, portanto, aquilo que não é pro, aquilo que não é honesto, aquilo que não parece correto. Tá? Então, como eu disse, não é aula de filosofia, mas para vocês entenderem, né? Este ambiente. E aí, quando a gente vê esses debates, e está acontecendo no Congresso, se vai, enfim, para esse lado ou para o outro, sempre fica naquele campo de discussão, se isso é válido ou não, e como as normas principiológicas permitem essa reflexão maior nossa, ou seja, uma divagação maior nossa sobre a compreensão do seu alcance, né? O que é imparcialidade, a moralidade, não é? E essas normas outras principiológicas, né, que tem, permite do intérprete uma atuação mais proativa. Não é? Ele permite ao judiciário adentrar a campos que por vezes falam, peraí, você está interferindo, você está legislando. Não é? Ele não, aqui o princípio me diz isso e por conta disso estou proibindo que assim faça, estou declarando a lei inconstitucional, tudo interpretando a norma produzida no campo legislativo, no campo democrático, enfim, e aí o judiciário validando ela, não, isso aqui eu vou afastar, porque isso aqui viola a moralidade, isso aqui viola os direitos humanos, etc. Percebam que esse campo de discussão, quanto à ética, está intimamente relacionada ao direito, e ela tem uma grande valia para o direito, porque historicamente a ausência da ética, dos princípios dentro do direito, permitiram, né, assim dizer, atrocidades, sobretudo ali no período da Segunda Guerra Mundial, no período do nazismo, porque se permitia, por normas regras, que era baixada a regra, se permitia, por exemplo, experiência com o ser humano. Não é? Se for judeu aqui até ali, você pode fazer isso aqui, tudo comparado pelo direito regra, porque imposto por uma maioria momentânea, ou pela força, ou pela tirania. E aí você subjuga, não é? Mesmo a maioria pode ser subjugada, né? Ou a minoria, por
da força da norma-regra e nenhum outro poder, os freios e contrapesos que tem que existir, poderia agir para coibir aquela conduta, porque a norma-regra não precisa. Então veja que ela é importante, a norma principiológica, que ela deriva dessas noções de moralidade e de ética do ser humano, dos direitos naturais, dos direitos humanos, etc. Bom, acho que fui muito aberto, mas para vocês entenderem a relevância da parte ética e o que se espera, então, dentro do ambiente de contratações públicas, entender essa questão de integridade, que isso não é só do Estado, né, sobretudo, está se esperando que aqueles que venham negociar com o Estado também sejam éticos, né? Mas é claro, o que é correto para um pode não ser para outro, que é certo cada um pensa de um jeito, né? Cada um pensa de um jeito, e às vezes a gente perde um pouco, assim dizer, os valores, né? E aí, mas o teu valor, o meu valor. Então sempre tem que ter uma base, né? A gente sempre tem que ter uma base, né? Assim, uma base muito reflexiva. Eu não me lembro certinho o nome do filme, que é de escravidão lá nos Estados Unidos, 12 anos de escravidão, se não estou enganado. 12 anos de escravidão. Então, uma passagem assim, que até com o Brad Pitt, que é engraçado, porque em alguns estados do sul, rapidinho conta essa história, né? Alguns estados do sul ainda não haviam abolido a escravidão nos Estados Unidos, e os do norte os negros já eram livres. Então, nos Estados Unidos e até hoje reflete um pouco assim, os do sul são mais, parece conservador nesse sentido, assim, sabe? Na verdade, você não vê miscigenação como aqui nos Estados Unidos, eles veem que um caso branco com negro, enfim. Mas conta dessa história do filme, e essa passagem é muito interessante, porque o Brad Pitt é contratado lá para construir a casa, né? Não, 1800 qualquer coisa, 1890, enfim, 12 anos de escravidão, só engano do filme. E aí ele está conversando com o dono, né? E tem uns negros escravos trabalhando, né? Aquele sol quente, não sei o que, quer uma cerveja? Não, não sei o que, não, vou tomar. Aí ele se incomoda com a situação. Ele começa a falar, olha, né, você está me pedindo para falar, acho que não está certo, as pessoas trabalham nessas condições. Eu faço o que eu quiser, eu que comprei. O que te garante, né? O que te garante que eu comprei, ele é meu, como se fosse um bem, né? Se ele não fosse um bem, ele fosse um bem, assim. Ele falou, olha, isso aí não diz nada. A lei me garante, eu comprei, isso aí não diz nada. Se amanhã mudar a lei que nós, brancos, vamos ser, não sei o que lá, objeto também de mercadoria, você acha que isso vai estar certo? Não domina o que está lá, isso aí está errado, não é do ser humano, todo mundo é igual, é ser humano, está aqui, uma pessoa, tá? Então, assim, conta esse embate ali, e você evidencia um pouco isso, sabe? De fato, né? Para aquele que acha que é proprietário de uma outra pessoa, né? E isso poderia ser o inverso, faça a relação por si mesmo, né? Eu posso ser propriedade de alguém, posso ser bem de alguém, né? Não, eu não. Por que o outro pode ser meu? Então, a filosofia não faz pensar, né? Então, eu acho que é um pouco assim, por vezes necessário algumas reflexões na sociedade, sabe? E a gente sempre tem um pé no chão, saber para onde vai, o caminho que quer seguir, e a sociedade que a gente quer construir. Então, assim, é uma série de coisas, né, que a gente fosse conversar e ficar muito amplo, vamos tentar caminhar para o caminho aqui mais da integridade, né? Então, aí a ética dentro do serviço público também, né? Conjunto, aí é mais no sentido de um conjunto de normas que faz sentido para nós, né? Servidores, né? Que parametrizam o nosso modo de atuação, né? Então, lá são os códigos de conduta, os códigos éticos, né? Códigos de normas deontológicas, né? As profissões regulamentadas têm seus códigos de conduta. O Estatuto da Advocacia, o Código de Conduta dos Advogados. Eu, como disse, trabalhei no Conselho de Odonto, né, por um tempo, e nós tínhamos processos disciplinares, processos éticos disciplinares por violação da ética odontológica, no caso dos dentistas, né? Ou os médicos, os engenheiros, todos têm seus conselhos de classe que é preocupado com as normas de conduta, né? Então as profissões, o arquiteto e tal, têm seus conselhos que
cuida dessa parte de ética na atividade, né? Que a sociedade busca esses pontos de convergência, né? Assim, o que é ético ou não. E aí me lembro de uma conduta antiética, entre aspas, né? Antiética do dentista, que era assim, era uma regra que tinha, que era a falta de ética. Assumir o emprego de outro que tivesse sido demitido em defesa da classe, uma coisa assim. Se fosse antiético, ele assumia um emprego que um outro pudesse ser demitido. Então, vem cá, não faz sentido nenhum, né? Ser antiético. Então ninguém pode aceitar aquele emprego porque um foi demitido que está defendendo a classe. Uma coisa muito subjetiva, trazia uma insegurança. Mas enfim, sabe? Um código de ética, sabe? São coisas que, né, precisava pensar melhor um pouquinho, né? Mas às vezes assim, as pessoas que estão lá para fazer o código de ética colocam o que eles acham ético, né? E não o que vai ver, né? Enfim, é um pouco disso. E aqui está o decreto, o código de ética, o estatuto federal, das normas federais, código de ética, o Estado do Paraná também tem, eu trouxe aqui para vocês, mas eu achei, bom, 2 incisos para ver como que é bonito, né? Mas olha só, a filosofia por trás, né? A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a consciência de princípios morais, né? São primados maiores que devem nortear os serviços públicos. Interessante, né? No exercício do cargo, função, ou fora dele, né? Então não adianta ser honesto só ali dentro, fora também, né? Imagina, não, eu calote aqui meio mundo, mas minha atividade é privada. Isso reflete, né? Porque quando você vai no serviço público, está lá o Everson Biazon, lá, procurador de Estado, caloteiro lá. O procurador reflete negativamente a imagem da administração, porque nós apresentamos, né? Representamos o Estado ali, né? E, de igual modo, o empregado de uma empresa para a empresa. Agora, até os casos, né? Até a vida pessoal, né? Até caso extraconjugal também reflete não deveria, mas reflete na tem profissão, né? conduta, né? Ou seja, né? a nossa conduta na sociedade, né? Então aqui, o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético da conduta, né? Ou seja, atuar de modo probo, honesto, né? Assim não terá que decidir só entre o legal e o ilegal, o justo e injusto, o conveniente e inconveniente, o oportuno e inoportuno, mas principalmente o que é honesto e desonesto, consoante as regras. Então assim, né? A gente tem um contorno moral e ético do nosso comportamento, mesmo que a gente não tenha parado a pensar. Mas a sociedade espera da gente uma conduta ilibada, uma conduta honesta. A sociedade espera do servidor, né? Que atue em prol, que faça valer o dinheiro público que é investido, etc, etc. Né? E é claro, ninguém gosta de desonestidade, né? E de imoralidade. Assim. Eu acho que isso, enfim. Então, toda pessoa tem direito à verdade, um outro elemento, né? O servidor não pode omitir ou falseá-la, ainda que contrarie os interesses da própria pessoa interessada na administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptível do hábito do erro, opressão, mentira. Então, é interessante isso, né? Eu falo com alguns colegas, às vezes, né? E havia, talvez ainda há, uma cultura que a administração pública não pode transigir, não pode negociar. Você pleiteia uma ação de indenização porque a viatura da polícia bateu no seu carro, né? E aí você pede lá, não, tem que judicializar, porque a gente não paga, né? Aí judicializa, tem a sentença, recorre. A Procuradoria não pode reconhecer que a outra parte tem direito? O direito indisponível. Da onde você está dispondo do direito público? Não é uma disposição, é o reconhecimento do direito do outro. Né? E isso sentir uma cultura que, graças a Deus, né? Eu acredito que Deus está inspirado, que eu sou católico, acho que desses valores pessoais na sociedade, isso se transmite em conduta e em pensamento, né? Porque se eu sou do pensamento egoístico, assim, é um pouco, não estou nem aí com o outro, eu vou defender o Estado, vou lá para o Supremo, no recurso extraordinário, contra aquela, né,
acidente de veículo ali, que é evidente a culpa do motorista, etc. Porque, né, a responsabilidade do Estado, evidente, né? Podia até estar em uma perseguição policial e o motorista, efetivamente policial, não fosse o culpado em si, que estava ali em perseguição. Mas gerou um dano, tem que pagar, indenizar. Aí vai o procurador ficar contestando essa. Enfim, diversas outras situações. Eu sempre fui um pouco incisivo nisso, sabe? Eu acho que tem um pouco que eu não trabalho pelos colegas para assim, quer refletir sobre esse comportamento, né? Negar direito de férias, sabe? Um negócio do Estado que prescrevia férias em 2 anos. Meu Deus, eu nunca entendi. Né? Prescreve direito de férias. Se não pedir em 2 anos, se não conceder, né? Se em 2 anos você não é nem prescrição, decaiu o direito de tirar férias. Mas como assim? 2 anos não se perde as férias? Não é, porque tem um prazo de você tirar 2 anos. Senão você perde. Aí tem pessoas que tiveram negado. Não, não tirou em 2 anos. Fala, gente, quem concede férias? É o Estado. Ou então, por que você não concedeu? Não, quem concede das normas está lá, o Estado, né? O chefe vai organizar a escala de férias. É o servidor que tira quando ele quer. Não é o servidor, né? É o empregador que concede férias. Assim é na iniciativa privada. Mas isso não existe. Né? Vai perder porque você não tirou em 2 anos? Você não me concedeu, eu tiro quando. Né? Você teria que pagar em dobro, senão não. Aí tinha a súmula do STJ, entendimento tranquilo na justiça, que a prescrição do direito de férias só tem início, né, porque você tem um prazo para reclamar tudo na vida, né? Inclusive contra o Estado, você tem um prazo, né? Mas isso só tem início quando você sair do serviço público. Enquanto no serviço público, o Estado podia te conceder as férias, sabe? Agora mudaram a lei, agora há 2 anos talvez no máximo. Mudaram a lei. Enfim, não tem nada a ver com um Estado que fica criando um hábito horrível, assim, uma coisa não funciona, né? Enfim, é uma loucura.